Primeiro eu quero agradecer a presença de todos e eu vou tratar uma pessoa que para mim é uma pessoa muito importante na história de Juiz de Fora, que é o Antônio Luiz de Almada Horta. Aqui tem um pequeno problema que falece proferida em março de 1925, aqui de São Tomás de Aquino. Essa palestra estava prevista para me fazer o mês passado. Aí eu peguei, não troquei, não deixei, porque hoje é 1º de abril, fico mais perto do 1º de abril para vocês. 1º de abril aqui, em março, vai ter abril, 1º de abril. É um 1º de abril. Bom, vamos tratar então a respeito dessa pessoa que nasceu. Eu quero que você preste atenção nas datas. Não precisa guardar, é óbvio, né? Mas preste atenção para ver a evolução do processo que ele viveu. Ele nasceu em 1874. Ele faleceu em 1935. Ele nasceu num local que é Porto das Flores, que na época pertencia ao município de Juiz de Fora. Pertencia ao município de Juiz de Fora, já na divisa com o estado do Rio de Janeiro, banhado pelo Rio Preto. E eu coloquei a data que ele nasceu, 1874, e eu coloquei essa imagem aqui, porque essa região era uma região, Juiz de Fora era uma região muito produtora de café, E lá para a região de Porto das Flores, ficava junto no Vale do Rio Paraíba, que tanto no estado do Rio quanto no estado de São Paulo, eram grandes produtores de café do século XIX. E a produção do café era feita à custa da mão de obra dos escravos. Não existe uma comprovação do que eu vou afirmar agora. É uma suposição que eu faço. Nós vamos tratar aqui de uma descoberta da qual ele teria ajudado, teria participado. Não, ele não foi o principal, mas ele ajudou essa pessoa, foi muito amiga dele, que era o Carlos Chagas, que era a doença de Chagas. A doença de Chagas existe no Brasil desde quando o Brasil foi descoberto. É muito comum dizer que os europeus trouxeram muitas doenças para o Brasil, mas o Brasil também contribuiu com algumas doencinhas lá para fora, pelo menos a sífilis e a doença de Chagas. A sífilis foi descoberta logo na época da descoberta do Brasil. Agora, a doença de Chagas, ninguém sabia nem que existia a doença de Chagas. Só no começo do século XX é que foi descoberta a doença de Chagas. Ora, esses escravos eram res, coisa, para os proprietários deles. Mas eles eram bem tratados de saúde, porque tratar de saúde é como você trata da saúde do seu cachorro, da sua vaca, do seu bezerro, da sua res, da sua vaca, né? Assim eles tratavam a saúde dos escravos. Eles não iam perder dinheiro deixando o escravo morrer com doença. Eles moravam em quê? Os escravos. Eles moravam na senzala. A senzala normalmente ficava próximo à casa ou no porão da casa, que era feito de alvenaria. Porque quem seria mais propenso a ter essa doença, que nem sabia que existia, seriam os escravos. Entretanto, 20 anos depois que houve a libertação dos escravos, a doença de Chagas foi descoberta. O que eu acredito que possa haver alguma relação? Porque os escravos, tendo sido libertados
sem nenhum cuidado prévio com a condição de vida deles, eles foram deixados a Deus dará. Feito aqueles mais velhos que eram deixados muitas vezes, ou na maioria das vezes, eram deixados para lá. Consta que a princesa Isabel pretendia dar uma atenção aos escravos, os antigos escravizados, para poderem sobreviver com mais dignidade e sobreviverem mesmo, ter uma sobrevida maior. Mas não deu tempo. Mas eles não quiseram ficar na fazenda, eles foram embora. Aí como que eles foram morar? Eles foram morar nas casas de pau a pique. E todo mundo sabe hoje em dia que a casa de pau a pique é muito propícia para o agente transmissor da doença de Chagas. Então, no começo do século XIX, começou a chamar a atenção essa doença. Então, isso aqui é só para fazer uma introdução no que eu vou falar. Primeiro, ele não é a pessoa mais importante na descoberta da doença de Chagas, mas ele teve uma contribuição que nós vamos ver agora na palestra a respeito dele. Então, por que em Porto das Flores? Porque em Porto das Flores era uma região que tinha muito escravizado e era uma região de muito dinheiro de café. Aí ele veio para Juiz de Fora. No rapazinho, ele veio garoto, veio para Juiz de Fora, que era a cidade, né? Veio estudar aqui no Colégio Andrés e estudou até 1893. 1893. Aqui em Juiz de Fora, ele tem contato com o Carlos Chagas, ainda rapaz, mais ou menos da mesma idade dele, que seria depois o descobridor da doença de Chagas. E ele vem aqui, já conhece o pessoal de Juiz de Fora. Juiz de Fora já era uma cidade importante naquele tempo. Era a época que a cidade de Juiz de Fora era a mais importante nessa época, né? E daqui ele foi para Ouro Preto. Ele foi para Ouro Preto e ele fez o curso de farmácia em Ouro Preto. Entre 1893 e 1896, ele frequentou a Escola de Farmácia de Ouro Preto. E lá ele recebeu o título de bacharel em Ciências Naturais e Farmacêuticas. Nesse período que ele estava estudando farmácia em Ouro Preto, o Carlos Chagas, contra a vontade dele, estava estudando engenharia. O Carlos Chagas ficou órfão de pai muito cedo. E a mãe dele tinha duas fazendas, uma mais perto de Babacena, outra mais perto de Juiz de Fora. E eles vinham sempre para Juiz de Fora também. E a mãe dele cismou que ele tinha que estudar engenharia, mas ele não gostava de engenharia. Mas ele fez o que a mãe mandava. Isso é o Carlos Chagas. Os dois eram muito amigos. Ficaram amigos assim, nessa época, de criança e depois na juventude. Ele não, ele estudando na farmácia, ele estava fazendo o que ele queria e ele se dava muito bem no curso. Mas o Carlos Chagas ficou levando uma vida boêmia lá em Ouro Preto, que era ainda a capital de Minas Gerais, parece que devia ser. Bom, o fato é que o Carlos Chagas não conseguiu passar de ano, e a mãe o trouxe de volta para o Juiz de Fora. Enquanto ele ficou lá estudando o curso de farmácia dele, o Carlos Chagas veio para o Juiz de Fora e aqui e foi estudar no Rio de Janeiro, fazer um curso científico, sei lá, coisa assim. Bom, aí ele forma em Ouro Preto e logo ele vai morar em Bicas. Não só morar em Bicas, mas ele tem uma farmácia em Bicas. Bicas na época, só tinha a estação. Bicas pertencia a Guarará. Era um município de Guarará. Bicas só foi criado como cidade independente em 1925, por aí, na década de 20. Bicas.
pertencia a Guarará. Era uma cidade que não tinha quase nada. A cidade importante era Guarará. Mas por que se tornou importante? Porque criaram uma estrada de ferro que ligava Bicas ao estado do Rio de Janeiro. Então ficou importante para escoar café. Aqui está mostrando uma montagem, né? A estação de estrada de ferro e os tropeiros trazendo saco de café para embarcar de trem para o Rio de Janeiro. E ele teve farmácia lá até 1896. Ele exerceu a profissão dele em Bicas. Mas aí ele desistiu de farmácia e resolveu fazer medicina. Naquele tempo, quem tinha o curso de farmácia já entrava no segundo ano da faculdade de medicina, no Rio de Janeiro. Aí ele foi para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ele foi admitido no segundo ano do curso de farmácia. E coincidiu nesse segundo ano dele encontrar na mesma turma dele o Carlos Chagas, que era tão amigo dele, desde Juiz de Fora e Ouro Preto. Ele estava no segundo ano e encontra com o Carlos Chagas, formam os dois juntos. Nesse tempo, a Faculdade de Medicina não funcionava na Praia Vermelha, aquilo aconteceu no princípio da década de 1920. Funcionava num prédio chamado Recolhimento das Órfãs, e ficava perto da Santa Casa de Misericórdia. Muito provavelmente, as aulas práticas do curso final das clínicas era dado na faculdade, na Santa Casa de Misericórdia, da mesma forma que aconteceu com o Juiz de Fora. Quando foi criado o curso de medicina, as matérias dos últimos anos eram lecionadas na Santa Casa de Misericórdia. Então era normal não ter a escola, e a faculdade das Santas Casas servisse de prática para os alunos de medicina. Aqui eu mostro o quadro de formatura deles, aqui tem a relação de nome de todos eles. Mas é só para mostrar que eles estão aqui, eu anotei em vermelho aqui o nome deles. Aqui também é difícil de encontrar no retrato, mas é só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, estou provando, né? Em 1902 ele concluiu o curso. 1902, vamos pensar, olha as datas. 1902 ele concluiu o curso de medicina, dentre de seus colegas Carlos Chagas, de quem já era amigo desde o Ouro Preto de Juiz de Fora. Nessa época ele prestou 2 concursos. Ele, o nosso alma da horta, prestou o concurso para farmacêutico e para médico da Marinha. E ele foi aprovado nos 2. Mas o professor do Carlos Chagas, eu esqueci o nome dele, era um professor importante na época, ele percebia que o Carlos Chagas era muito interessado, deu o nome dele para o Oswaldo Cruz, e o Oswaldo Cruz levou o Carlos Chagas para Manguinhos. E ele, como sendo muito amigo do Carlos Chagas, também largou, ele passou no concurso para médico e para farmacêutico da Marinha, mas não tomou posse. O Carlos Chagas conversou com o Oswaldo Cruz e disse que contratasse. Ele falou, não posso contratar, mas ele quiser vir para cá como estagiário, ele pode vir. Aí ele foi como estagiário para lá, para Manguinhos, e abandonou o curso que ele tinha feito com o curso para a Marinha, que era muito mais seguro, porque ele tinha atração pela pesquisa. Mas a vida põe e o destino dispõe, né? Nós vamos falar, então, rapidamente aqui agora, no que acontecia em Manguinhos, mais ou menos nessa época. Em Manguinhos, ele trabalhava, o Carlos Chagas era médico mesmo lá no Instituto Manguinhos, no Instituto Oswaldo Cruz. Aqui está um retrato do Carlos Chagas e do Oswaldo Cruz. Aqui está o Oswaldo Cruz representando no laboratório um macaco ali. Em Manguinhos, o Carlos Chagas foi orientado pelo Oswaldo Cruz, e junto com o Carlos Chagas, ele trabalhou no combate às epidemias, em especial a febre amarela, a malária
É aquela doença que depois foi chamada de doença de Chagas, né? E descobriu no interior mineiro essa doença que era desconhecida. Mas como que o Carlos Chagas veio a descobrir essa doença? Ele nessa altura, ele já, o Alma da Horta já tinha saído. Nós vamos ver agora rapidamente aqui. Durante esse tempo que o Carlos Chagas, que o Oswaldo, o Carlos Chagas e o Alma da Horta estavam juntos, eles não tinham descoberto, o Carlos Chagas não tinha descoberto a doença de Chagas. E eles trabalhavam então naquelas chamadas doenças tropicais, a febre amarela, malária, etc. Né? E logo depois o Carlos Chagas vai ser encaminhado aqui para o interior de Minas, uma cidade na beira do Rio São Francisco. E lá ele foi encaminhado pelo Oswaldo Cruz para estudar a malária no interior do Brasil. E ele foi montado num trem, um vagão que servia de laboratório e escritório para o Carlos Chagas estudar malária. Ninguém sabia da doença. Agora, vê só, um engenheiro da companhia da Estrada de Ferro, falou com o Carlos Chagas assim, que o pessoal aqui é muito doentinho, tem uma doença esquisita, diferente de malária. Eles dá papeira, né? Que afetaria a tireoide. Depois a gente sabe que isso não é um diagnóstico certo das doenças de Chagas. Durante muito tempo foi pensado que a papeira afetava a tireoide, a doença de Chagas afetava a tireoide e dava papeira. Mas são outros sintomas que dão, febre, dor no corpo. E o engenheiro falou com o Carlos Chagas, aqui tem coisa que é além de malária. Alguma coisa tem aqui que só doente. Aí o engenheiro é que chamou a atenção do médico a respeito disso. Bom, vamos passar mais um pontinho, depois a gente volta para esse trato aqui. Aí o Carlos Chagas começou a se interessar por aquela doença. E começou a estudar aquela doença. Começou a estudar essa doença aqui. Lá. Quando chegou em 1905, portanto, antes do Carlos Chagas fazer aquela viagem para o interior de Minas, ele foi nomeado, em 1905 ele foi nomeado médico do Manguinho. Mas logo nesse mesmo ano, ele apareceu com tuberculose, o Alma da Horta. Apareceu com tuberculose e foi obrigado a sair de Juiz de Fora. E veio morar em Juiz de Fora. Juiz de Fora, naquela época, tinha a fama de ter uma cidade muito boa, uma cidade que servia para tratar de tuberculose. Vocês sabem que muita gente veio tratar de tuberculose aqui em Juiz de Fora, o mais famoso, pelo menos, que ficou famoso, porque escreveu um poema dos pianos de Juiz de Fora, Uma Terra Cercada de Pianos, foi o poeta, disse que o pernambucano, quem era? Se alguém lembrar, me responde isso. Hein? Alguém falou, não? Eu esqueci o nome do poeta, conhecido, minha cabeça está muito boa. Mas o fato é que Juiz de Fora era um centro para onde convergia todas as pessoas que tinham tuberculose, porque era considerada uma cidade fria, um ambiente alto, e o pessoal que estava com tuberculose ia para o Juiz de Fora. E ele veio para o Juiz de Fora por causa da doença e por quê? Primeiro, a família dele tinha relações com o Juiz de Fora. Ele casou aqui em Juiz de Fora no ano anterior. Aí ele veio para o Juiz de Fora. Ele veio para o Juiz de Fora e logo que ele chegou aqui, ele entrou em contato com outro médico muito importante, que foi muito amigo dele também, tão amigo quanto o Carlos Chagas, que foi Eduardo de Menezes. Esse tem uma projeção
e Juiz de Fora, muito grande. O outro, Carlos Chagas, tem uma projeção até hoje mais internacional. Houve alguma coisa sobre o Eduardo de Menezes. Foi outro médico que veio para o Juiz de Fora por causa de doença pulmonar. O Eduardo de Menezes, ele nasceu em Niterói. O pai dele era engenheiro. E ele casou com uma sobrinha do Conde de Matamaia. O Conde de Matamaia era o médico de Dom Pedro II. Lá no Museu Marino Procópio, naquela sala que tem sobre a nobreza, lá tem um leque de tartaruga, com um retratinho dentro, levanta assim um retrato, aparece o retrato do Mota Maia. O Mota Maia, ele considerava a mulher do Eduardo de Menezes, a primeira mulher dele, como filha dele, do Mota Maia não tinha filhos, só tinha essa sobrinha que ele era muito ligado a ela. E ele acabou vindo para Juiz de Fora por causa disso. Mas antes de ele vir para Juiz de Fora, como indicado como se fosse sogro dele. Na verdade, o Mota Maia se considerava sogro dele. Ele não era pai, ele era tio da esposa do Menezes. Mas ele considerava esse casado com a sobrinha dele como se fosse o genro dele. E conseguiu um estágio no Instituto Pasteur em Paris, onde o Eduardo de Menezes, logo que formou, foi para Paris estudar com Pasteur. Não só com Pasteur, mas foi estudar com Charcot. O Charcot é considerado o pai da neurologia. Ele começou o estudo da histeria no hospital famoso em Paris, e ele foi professor do Freud. O Freud foi para Paris estudar com Charcot. E o Charcot, por sua vez, também era muito amigo de Dom Pedro II. Foi, inclusive, quem assinou o atestado de óbito de Dom Pedro II. Foi o Charcot. Bora, já que nós estamos falando aqui no Mota Maia, aqui, vamos falar alguma coisa sobre ele. O Mota Maia, quando Dom Pedro foi proclamada a República, o Mota Maia vendeu tudo que tinha, exceto uma casa que ele tinha em Petrópolis, que ele alugou. Ele acompanhou Dom Pedro II no exílio. Acompanhou Pedro II no exílio e lá ficou no exílio até Dom Pedro II morrer. Quando Dom Pedro II morreu, ele voltou para o Brasil, mas a casa estava em Petrópolis alugada e ele nem podia pedir. Aí ele veio morar aqui em Juiz de Fora, justamente com a filha, entre aspas, que era a sobrinha dele, que era a esposa do Eduardo de Menezes. Bom, o fato é que vocês estão percebendo que o Eduardo de Menezes teve condição muito boa de se formar muito bem nas áreas mais importantes da medicina da época. E ele trouxe tudo isso para Juiz de Fora. E ele criou aqui em Juiz de Fora duas instituições muito importantes, o Eduardo de Menezes. Ele fundou a Escola de Farmácia e Odontologia. Começou a funcionar no Grambler em 1904. Foi os primeiros cursos superiores de Juiz de Fora. E ele fundou a Escola de Farmácia e Odontologia. Se a gente considerar que um curso superior tem a função de graduar, de fazer uma extensão e de fazer pesquisa, que é hoje em dia o que se pensa de uma universidade, que ela deve ter essas três características: ensino, pesquisa e extensão. O curso de farmácia fazia o ensino. E esse dispensário Eduardo de Menezes, era o que fazia a extensão e a pesquisa. E os alunos, tanto de farmácia como de odontologia, contribuíam no funcionamento do dispensário Eduardo de Menezes. O dispensário Eduardo de Menezes
é também chamada Liga Mineira contra a Tuberculose. Aqui por enquanto é só. Aqui, ó. A Liga Mineira contra a Tuberculose administrava o dispensário. O dispensário era para dar consulta. E também criou um Instituto Pasteur. Isso no princípiozinho do século XX, onde preparava a vacina contra a raiva, contra a varíola. Não foi direto, não. Primeiro foi a vacina contra a raiva. Depois começou a fabricar a vacina contra a varíola. Depois tem que ser depois, porque antes nem existia, né? Depois que foi inventado por um brasileiro também tão importante quanto o Carlos Chagas, o soro antiofídico começou a ser produzido na Liga Mineira contra a Tuberculose. Nela, o Amada Horta fazia as análises clínicas. Esse aqui é o laboratório de análises clínicas da Liga Eduardo Menezes. Ele era o preparador, além de analista clínico, ele era o preparador da linfa antivariólica. E aqui, então, nesse slide aqui, eu trato das duas instituições. A Liga Mineira de Tuberculose e a Escola de Farmácia e Odontologia, que foi fundada em Eduardo Menezes, eu já disse, né? Em 1904, anexo ao Grambre. Almada Horta, ele não foi o fundador, mas ele veio logo. Lembra que ele veio para cá? Vou voltar só um pouquinho para trás. Em 1905, o curso de farmácia e odontologia foi criado no Grambre em 1904. Então ele não estava aqui. Mas em 1905 ele veio para cá. E ele vindo para cá, ele logo foi aproveitado no corpo docente do curso de farmácia e odontologia do Grambre ainda. Tá? Então, o Almada Horta assume a cadeira de Química Orgânica e Biológica em setembro de 1905. Foi o ano que ele veio para o Juiz de Fora. Como ele já fazia análises clínicas desse laboratório, eu não sei se existia um outro laboratório de análise clínica além desse na época. Eu sei que muito provavelmente os médicos, quando precisavam de uma análise clínica, mais alguma especialidade, provavelmente determinação de glicose, ele tinha lá um tubinho de ensaio, um microscópio, os próprios médicos faziam os exames que eles necessitavam para a química médica. Mas o Almada Horta ele vai ser vai montar o primeiro laboratório de análise clínica de Juiz de Fora. Em 1916, olha, muito tempo depois, né? Em Juiz de Fora, os próprios médicos realizavam, eu falei isso, né? Em seus consultórios, os poucos e indispensáveis exames de análise clínica. Nesse ano, 1916, Almada Horta, associado com outro colega dele, o Simeão de Faria, fundou o primeiro laboratório de análise clínica da cidade, em 1906. Sendo que o Almada Horta ficava responsável pelos exames de microbiologia, representada a microbiologia por esse microscópio. E o Simeão de Faria fazia os exames relacionados com a química, está representado aqui para o antigo conjunto de pipeta. Eu fico emocionado quando eu vejo aqui, porque o professor Simeão de Faria foi meu professor. Bom, está aqui. Vamos chegar no ano letivo de 1913. O ano de 1913 começou com a Faculdade de Farmácia e Odontologia anexa ao Grambre. E a Academia de Comércio começou um curso novo de farmácia e odontologia. Aqui em Juiz de Fora foi muito comum isso. Esses cursos superiores tinham sempre relação confessional. Um era relacionado com o Grambre e
e só estudava protestante, outra tinha que ser relacionada à Igreja Católica, que era a Academia de Comércio. Essa rivalidade religiosa com a Academia de Comércio e com o Gramsci. A Faculdade de Farmácia e Odontologia começou no Gramsci, mas logo depois a Academia começou um curso de farmácia dela. Só que quando ela começou o curso de farmácia, só teve um ano, durante um ano. Esse aqui está a turma de farmácia os alunos do curso de farmácia na Academia de Comércio. E aqui estão os alunos do curso de farmácia e odontologia. Olha muito eles, gente. O curso de farmácia e odontologia no Gramsci. Em 1913, começou então na medicina, da academia, curso de farmácia e odontologia, mas o pessoal que estava do Gramsci, que funcionava no Gramsci, eles estavam descontentes com a administração do Gramsci. Eles queriam uma independência maior do Gramsci. Aí eles resolveram abandonar, separar da Faculdade de Farmácia e Odontologia do Gramsci. E tiraram a Faculdade de Farmácia e Odontologia do Gramsci. E no ano seguinte, em 1914, começou a funcionar uma escola de farmácia e odontologia separada do Gramsci. E reuniram junto com esses alunos que saíram do Gramsci, os alunos da academia. Então, na academia só teve o curso de farmácia um ano. E na faculdade, no Gramsci, acabou aquele curso, mas continuou um novo curso, com o restante dos professores que permaneceram lá. É o que eu mostro aqui nesse slide aqui. Em 1914, a Escola de Farmácia e Odontologia funcionou na Rua Direita, mais ou menos onde era o Cinema Veneza ali, né? Cinema Veneza é do tempo do Carlos Chagas. Hoje, a Avenida Rio Branco, cerca de 2.625. Acolheu a segunda sede com seus cursos. E eram alunos provindos do Gramsci, que manteve o curso de farmácia e odontologia até 1921. E a Academia de Comércio, que encerrou os seus cursos. Tá? Aqui uma fotozinha do laboratório do curso de farmácia, lá no Gramsci, e aqui aquele mesmo da medicina. Aí, quando chegou em 1915, formaram os primeiros alunos dessa escola separada do Gramsci, que é a nossa escola atual, a Escola de Farmácia e Odontologia, o curso de Farmácia e Odontologia da Universidade de Juiz de Fora, advém dessa, proveniente dessa. A Escola de Farmácia e Odontologia, desvinculada do Gramsci, diplomou sua primeira turma. E quem foi o Paranifo? O Paranifo foi o Madaorra, está o retrato dele aqui. Mas eu quero chamar a atenção aqui, essa turma homenageou essa pessoa que está aqui, que é um retrato que a gente dá com pequeno, não dá para vocês ver, mas é o retrato do Carlos Chagas. O Carlos Chagas, da primeira turma que formou, depois que a Faculdade de Farmácia saiu do Gramsci, o Eduardo Menezes foi o Paranifo. Ele não era diretor ainda não, ele vai ser diretor da Faculdade de Farmácia e Odontologia. Mas, por enquanto, o Duarte Menezes está vivo ainda, o Duarte Menezes continua de diretor. E o Carlos Chagas é homenageado com o nome da turma. Na década de 1920, aqui eu tenho uma foto com os professores da turma de Farmácia e Odontologia, na tal sede em frente à Avenida Rio Branco. Em 1923, isso aqui já é na década de 20, em 1923, Eduardo de Menezes faleceu. E a escola, desde a fundação, tinha sido dele como diretor. O Amado da Horta foi escolhido como diretor, um cargo que ele exerceu até a morte dele em 1935. Está fazendo esse ano 90 anos que ele faleceu. Nessa década, a pedido do governador de Minas, que era um amigo dele, o Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, foi criado em Juiz de Fora um curso de medicina veterinária.
e funciona no anexo à Escola de Farmácia e Odontologia. Ele não chegou a 20 anos, mas funcionou durante algum tempo. Aqui é um diploma da última turma dos alunos que formaram na Avenida Rio Branco. Eu trouxe a data, bem escrito. Isso aqui é um diploma de 1930. 1930, a escola, aqui para cá, é aqui no Espírito Santo, funcionava naquele lugar onde funciona até hoje, existe um prédio até lá hoje, até lá. Funcionava a escola normal. O professor, o governador, Carlos Chagas, meu cabeça lá, um bocadinho. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada conversou com o governador da época, e o governador da época cedeu o prédio da antiga escola normal para a escola de farmácia e odontologia. E a escola de farmácia e odontologia foi para onde é a cadeia. Esse mania de falar que de fora que eles fecham cadeia para criar escola. Só que eles fecham cadeia, mas fazem outras mais longe para não ver a batida que os presos sofrem lá dentro. Bom, então aqui para voltar, é o último diploma, em 1930, e a turma seguinte, daí para frente, funcionou lá até a criação da universidade, até a criação do campus, quando mudou para o campus. Que é esse prédio que está aqui. Através de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, em 1931, Amada Horta conseguiu o prédio onde funcionava a escola normal, a Rua Espírito Santo, para a instalação da Escola de Farmácia e Odontologia, anexa à veterinária, ela aqui também, local onde tais cursos funcionaram até a transferência para o campus da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, aqui nós já estamos vendo que o Amada Horta, ele participou muito ativamente, embora não tenha sido criador, de dois cursos fundamentais, primeiros da universidade, é o curso de farmácia e odontologia. Mas ele sempre tinha, pensando sempre uma possível fundação da universidade. Aí ele participa da criação do curso de Direito, o Direito do Granville. Ele participa da criação do curso de Direito como professor de medicina legal. Sobre o trabalho dele de medicina legal, eu trouxe um trecho de um discurso que foi proferido na Câmara em 25 de março de 1935. Aqui não fala, mas possivelmente, 25 de março de 1935, foi um mês depois da morte dele. Isso aqui deve ter sido proferido um mês depois da morte dele, uma sessão em homenagem a ele na Câmara. Vamos ler rapidamente o que está escrito aqui. Entre seus trabalhos notáveis, é oportuno citar, além da tese inaugural sobre doenças nervosas, aquele em colaboração com o Dr. Simeão de Faria, veio esclarecer à justiça local em 1918 sobre um crime rumoroso que abalou toda a cidade, solicitando um delicado problema de caráter científico, completamente novo nos anais da perícia médica legal. A esse trabalho de Amada Horta e seu ilustre colega, transpôs as montanhas de Minas e as lides brasileiras, para ser transcrito e comentado nas revistas francesas e platinas. A delicadeza do assunto aqui ventilado subtrai-o ao comentário da hora presente. A gente imagina que é uma coisa que a pessoa ainda estava viva, né? É algum problema, um crime passional aí, né? Bom, isso aqui mostra, nem preciso ler o resto, isso aqui mostra que eles
ele trabalhava como médico de medicina legal de uma forma bastante expressiva. Agora vamos falar sobre como que ele contribuiu para a criação do curso de farmácia e odontologia. Em 1º de janeiro, repara um pouquinho a data, repara que 1º de janeiro, depois nós vamos tratar de uma coisa muito importante em fevereiro. 1º de janeiro de 1935, o som está funcionando? Aqui. Em 1935, na Escola de Farmácia e Odontologia, foi convocada uma reunião pelo doutor Hermenegildo Vilaça. Hermenegildo Vilaça propunha a criação do curso de Medicina no Juiz de Fora. Sendo ele mesmo, ficou decidido nessa reunião, que foi realizada na Escola de Farmácia e Odontologia. O Hermenegildo Vilaça foi indicado diretor e vice-diretor e professor da cadeira de Clínica e Doenças Tropicais Infecciosas no Amador Horta. E colocou à disposição a Escola de Farmácia para acolher um novo curso de Medicina. Funcionou durante 2 anos. O curso de Medicina funcionou durante 2 anos na Faculdade de Farmácia e Odontologia. 2 anos depois, não conseguiu se pagar. E o curso teve que ser encerrado. E foi dado chance aos alunos que faziam a medicina de passarem para o curso de farmácia, o curso de odontologia ou para o curso de veterinário. Mas os professores da época, eles não encerraram o curso. Para todos os efeitos, continuou existindo como pessoa física, só de direito. E assim passou mais quase 20 anos. E só em 1953, só em 1953 é que ela deveria funcionar direto. Que é o atual curso da Faculdade de Medicina de Juiz de Fora. Bom, quando chega em fevereiro, vai ter o grande problema dele. Esse curso de farmácia e odontologia, que tinha sido criado em 1904, tinha autorização para funcionar porque a lista dos professores catedráticos tinha sido autorizada pelo então órgão responsável do Ministério para que aqueles professores darem aula. Mas o tempo foi passando e o pessoal foi morrendo. Eles tentavam abrir vaga para ter o concurso, professor, não aparecia escrito nenhum, não aparecia escrito. E o Amador Horta, ele fazia parte do Conselho Federal de Educação, uma espécie de Conselho Federal de Educação. E esse conselho estava pressionando para que ocorresse concurso sob pena de ser fechado. E ele fazia parte do conselho. Ele foi convocado para uma reunião no Rio de Janeiro. E durante a reunião, ele percebeu que pela votação, o curso ia ser... Está aparecendo a minha voz? O que está acontecendo? Tá bom. Ele percebeu que o curso ia se fechar. Aí ele, muito emocionado, começou a fazer uma defesa intransigente para não encerrar o curso, principalmente o curso de farmácia e odontologia, do qual ele era o diretor. E naquele mesmo prédio onde tinha sido fundada a Faculdade de Medicina que ele tanto tinha desejado fundar. Aí o que ele faz? Ele tem um infarto na hora, cai em plena reunião, aí ele é socorrido, o pessoal socorre ele, leva ele para casa.
tiram esperança de sobrevivência dele, mas ele deseja morrer em Juiz de Fora. Aí alugam um trem, um vagão-leito, um vagão praticamente fúnebre já, traz e ele morre, chega no Juiz de Fora, 3 horas depois ele morre em Juiz de Fora. Bom, essa morte dele é que torna mais impressionante essa figura para mim. A gente é professor da universidade, a gente acha que a gente fez muito pela universidade, mas o único mesmo que deu a vida pela universidade, pelos cursos da universidade, foi o nosso caro amigo. Logo depois, a exigência do conselho foi adiada. Isso aí. Quando ele morreu, em função da morte dele, o pessoal os membros do conselho adiaram a decisão e deram mais um tempo. Aí deram mais um tempo, em 1939, abriu o concurso e pela primeira vez foram feitos concursos para a Faculdade de Farmácia e Odontologia de Juiz de Fora. Foi aprovado um professor para o curso de farmácia, um catedrático, lembra que falava catedrático, um catedrático para o curso de farmácia, o Dr. Ralph Grunewald, meu padrinho de casamento. E o Dr. Umar, errado. Ele foi diretor da Faculdade de Odontologia, até me lembrar quem é. Dr. Lomar, desculpa. Dr. Lomar foi. O filho dele, que é médico, infectologista do Einstein. Tá certo. O Dr. Lomar, aí foram os dois que foram aprovados. O Dr. Ralph e o Dr. Lomar foram aprovados em 1939. Com isso, a gente termina a nossa palestra. Eu digo que ele é um precursor do curso de farmácia, do curso superior de Juiz de Fora. Basta a gente ver o escudo da faculdade, da Universidade Federal de Juiz de Fora, da criação dela, tem esses escudos, cada um representa uma faculdade. Sendo que uma das faculdades, um dos brasões é dividido no meio, mostrando que funcionava nessa faculdade aqui 2 cursos. Todos esses aqui eu não sei quem são, mas esse escudo aqui eu sei que é o escudo que representa farmácia e odontologia. E desses 1, 2, 3, 4, 5, 6, dos 6 cursos que deram origem à universidade, o nosso homenageado de hoje foi importantíssimo na criação de 4 deles. Então, é só isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado. Estou muito fraco.